Bom, então, bom dia. Daremos início agora à reunião ordinária da Conitec do Comitê de Produtos e Procedimentos, a reunião de número 123. Nós temos aqui como item da pauta a assinatura da ata da reunião de número 120. E nós enviamos a vocês a ata. Se ninguém se opor, nós temos, então, aprovada a ata conforme encaminhamos e com a revisão de vocês. Passaremos agora à apresentação das contribuições, então, no retorno de consulta pública do procedimento do PET para paciente com câncer de pulmão de células pequenas. É uma demanda oriunda da atualização da DDT de câncer de pulmão. E na reunião de número 119, o plenário decidiu de forma preliminar desfavorável à incorporação. E agora nós teremos nesse retorno a apresentação da Laísa, do NATES, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Bom dia, Laísa. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar a minha tela. Ok. Vocês só me sinalizam quando vem. Vocês veem em modo apresentação? Sim, pode seguir. Tá bom. Então, bom dia a todos. Eu sou Laísa, eu sou pesquisadora do Núcleo de PCDT do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E eu vou apresentar, então, esse retorno de consulta pública da tomografia computadorizada por emissão de pósitrons para pacientes com câncer de pulmão de células pequenas. Eu e os demais autores envolvidos na elaboração desse relatório e consulta pública declaramos não possuir nenhum conflito de interesse com a matéria. Bom, a demanda, então, como mencionada pela Luciene, ela foi originada da atualização das DDTs de carcinoma de pulmão. Nós, então, elaboramos a pergunta de pesquisa, né, para avaliar se em pacientes diagnosticados com câncer de pulmão de células pequenas, qual seria a acurácia diagnóstica, custo-efetividade e impacto orçamentário da PET-CT em comparação aos testes atualmente disponíveis no SUS para o estadiamento tumoral. Então, atualmente, no SUS é realizada a tomografia computadorizada, a cintilografia óssea e a ressonância magnética do cérebro. Elas são realizadas em complemento uma à outra. Anteriormente, nós havíamos, então, comparado, os estudos traziam, às vezes, de forma separada ou conjunta, então, nós fizemos análises comparando somente com tomografia, cintilografia e ressonância magnética. Então, os membros do Comitê de Produtos e Procedimentos deliberaram por maioria simples que a matéria fosse disponibilizada com recomendação preliminar desfavorável. O comitê considerou que as evidências elas não eram suficientes para a tomada de decisão e endereçaram a realização de algumas subanálises, já que a população que foi discutida, que seria mais correto, seria essa população com câncer de pulmão de células pequenas, mas que tinha um potencial cirúrgico, então a gente realizou essas análises e existia então essa possibilidade da autorização da recomendação no retorno de consulta pública. Quanto à consulta pública, ela ficou vigente entre 26 de julho e 14 de agosto e foram recebidas 5 contribuições. Uma delas era uma contribuição técnico-científica e 4 contribuições sobre experiência e opinião. Todas essas contribuições foram favoráveis à incorporação da PET-CT para câncer de pulmão de células pequenas. Quanto ao perfil dos participantes, o participante da contribuição técnico-científica era um profissional de saúde, mulher cisgênero, de cor ou etnia autodeclarada parda, com 38 anos de idade e da região sudeste do Brasil. Das 4 contribuições de experiência ou opinião, 3 foram de pacientes e um de interessado no tema, de 2 homens e 2 mulheres, de cor ou etnia autodeclarada branco, sendo 2 brancos, um amarelo e um pardo, com idade entre 35 e 59 anos, da região sudeste e sul do Brasil. Os pacientes eles ficaram sabendo da consulta pública por meio de redes sociais, amigos, colegas ou profissionais de trabalho, através do site da Conitec ou associação e entidade de classe.
A contribuição de experiência e opinião, dentre as 4, foram destacadas alguns argumentos como direito à saúde, direito a um tratamento extra, a relevância do PET-CT para o diagnóstico precoce do câncer de pulmão e a relevância da PET-CT para o estadiamento, monitoramento e otimização da escolha terapêutica. Então, quanto à relevância da PET-CT para o diagnóstico precoce, um paciente, né, mencionou que acreditava que essa incorporação como recurso diagnóstico era fundamental para que tanto os pacientes com suspeita quanto fatores de risco pudessem ser avaliados e diagnosticados de forma mais precoce. Também um outro paciente relacionado à relevância da PET para estadiamento e monitoramento, né, relata então que pôde fazer esse estadiamento, permitiu a opção por um protocolo de tratamento, embora já houvesse a presença da metástase e teve uma resposta completa. Então, em fase de acompanhamento, faz o controle com a PET-CT e, no caso, né, a paciente relata que representou estar viva. Sobre a experiência com PET-CT, apenas 2 informaram ter tido experiência com o uso da tecnologia, destacando efeitos positivos ou facilidades relacionadas a aspectos operacionais e escolha do tratamento adequado. A respeito de outras tecnologias para o estadiamento de câncer de pulmão de células pequenas, um participante mencionou o uso da cintilografia óssea, ressonância magnética e tomografia computadorizada, e que para esses procedimentos não observou efeitos positivos e, por outro lado, com relação aos efeitos negativos, apontou um possível erro de identificação da doença. Quanto à contribuição técnico-científica, então, foi recebida por meio de um anexo, né? A contribuição, então, ela relatava o decréscimo de procedimentos invasivos associado a um conhecimento precoce e acurado da extensão da doença, proporcionado pela PET, que permite na oncologia uma customização dos tratamentos quimioterápicos e ou radioterápicos. Essa contribuição ela não apresentava uma referência, mas, né, corrobora as informações relatadas no documento. A participante ainda reiterou o identificado pelo grupo elaborador deste relatório, que o NICE também recomenda a PET antes do tratamento, com intenção curativa em pacientes com câncer de pulmão de células pequenas e não pequenas. Quanto às análises complementares, então, após o questionamento do comitê de procedimentos e produtos relacionados ao prognóstico e à população elegível para a indicação do PET-CT, nós conduzimos novas análises. Então, apenas para recapitular, relacionado ao prognóstico, o que aconteceu? Na análise anterior, nós havíamos trazido, então, resultados em identificação correta, né? O quanto o teste conseguia identificar corretamente. E o comitê sentiu essa necessidade de que esses dados de sobrevida, de prognóstico relacionados à PET-CT. O que acontece? Nós buscamos novamente por esses estudos, mas para a população de pacientes com câncer de pulmão de células pequenas com doença localizada, não tem um estudo, né, que mostre, então, o resultado entre realizar a PET ou não a PET-CT, ou ainda sobre ter o diagnóstico da doença localizada e utilizar a terapia correta versus utilizar, porque, então, para a gente relembrar, né, o que os especialistas trouxeram para a gente. Quando a doença ela é localizada, então essa população ela se beneficiaria de uma cirurgia ou então de uma radioterapia direcionada. E para isso nós precisaríamos então de um estudo que avaliasse esse paciente com doença localizada e que mostrasse esse resultado nesses pacientes, utilizando somente a quimioterapia, que seria no caso de uma identificação incorreta, ou então utilizando a cirurgia ou a radioterapia. Esse tipo de estudo não foi identificado, nem observando o resultado ou não da PET, nem esse resultado de utilizar ou não a cirurgia no paciente com doença localizada.
E aí um segundo ponto era com relação à população elegível. Nós havíamos considerado que esse exame seria realizado em toda a população com câncer de pulmão de células pequenas, mas os especialistas elucidaram o fato de que no momento de diagnóstico, uma parcela bem elevada da população já apresenta doença metastática e, portanto, eles não receberiam essa indicação da PET-CT, uma vez que eles não precisariam desse estadiamento. Então, hoje, o que vem acontecendo é que essa PET-CT ela tem sido realizada para pacientes com tumores pequenos e que apresentam esse potencial curativo, através de uma radioterapia ou da cirurgia. Então, nós ajustamos a análise de impacto orçamentário, considerando que dentre esses 15% dos pacientes com câncer de pulmão de células pequenas, nós temos, então, essa população de apenas 5% com potencial cirúrgico. Então, o que nós mostramos na análise passada é que nós tínhamos, então, em cerca de 5.000 pacientes, agora a gente vai ficar ali em torno de 250 pacientes elegíveis. Considerando, então, essa população e utilizando um perfil de difusão para o market share variando de um aumento de 20% ao ano, então indo de 20% a 100% no quinto ano, nós temos aqui um impacto orçamentário incremental variando de 103 mil no primeiro ano a 527 mil no quinto ano, e quando nós variamos de uma forma mais conservadora, um perfil de difusão de 10% ao ano, variando de 10% no primeiro ano a 50% no quinto ano, a gente vê um impacto orçamentário incremental, variando de 51 mil no primeiro ano e 263 mil no quinto ano da análise. Então, como considerações finais, nós temos que nós recebemos 5 contribuições, sendo uma técnico-científica e 4 de experiência e opinião. Todas essas contribuições foram favoráveis à incorporação do PET-CT para pacientes com câncer de pulmão de células pequenas. No entanto, nenhuma contribuição apresentou os estudos relevantes, para responder aos questionamentos do comitê sobre o impacto em prognóstico e uso da PET-CT. As nossas buscas também não identificaram. E quanto às análises complementares, nós temos, então, um incremento do custo acumulado em 5 anos, quando a gente considera esse perfil de difusão mais agressivo de 20%, em torno de 1,5 milhão, e quando a gente tem esse aumento de 10% ao ano, a gente vê um incremento do acumulado em 5 anos, em torno de R$800 mil em 5 anos da análise. Seria isso, muito obrigada, fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada, Laísa. A Daniele? Oi, Dani. A Daniele vai apresentar aqui pelo DGITS os dados que foram levantados pela Subcomissão de Produtos e Procedimentos. Bom dia a todos, eu me chamo Daniele Cardoso, eu sou técnica do DGITS e vou passar um breve resumo sobre como foi discutido esse tema da subcomissão e as respostas levantadas a partir das demandas. Eu declaro que não possuo conflito de interesse com a matéria. Esse tema ele foi submetido à análise da Subcomissão de Produtos e Procedimentos no dia 21/6/2023, na segunda reunião ordinária da subcomissão. Durante essa reunião foram tratadas 4 tecnologias, sendo que entre uma delas foi o PET-CT para pacientes com câncer de pulmão de células pequenas. Foi levantadas algumas dúvidas acerca da capacidade instalada da tecnologia, da aquisição do equipamento via Fundo Nacional de Saúde, sobre o mapeamento do serviço e a sua capacidade de atendimento, o tempo de utilização do dispositivo, a vida útil e as distribuições dos radiofármacos utilizados. Então, de modo a obter essas informações, foram realizadas discussões entre os membros e elaborados um documento técnico com essas informações. Foi informado, né, que para financiamento do equipamento PET-CT tem algumas características que deveriam ser seguidas por parte dos estabelecimentos assistenciais de saúde, desde que ele tenha natureza jurídica pública ou filantrópica para realizar esse procedimento, também deve possuir serviço de imagem, ele também tem que ter no mínimo 200 leitos ou ser como um centro de referência regional com capacidade assistencial de no mínimo 1,5 milhão de habitantes.
Temos também que contar com tempo máximo para a realização de toda a logística necessária para o radiofármaco, em caso de meia-vida estendida, ou de 1h40, em casos de radiofármacos com meia-vida um pouco menor. Autorização também do CNEM para a construção ou modificação da área que vai receber o equipamento, a declaração por parte da Anvisa e do CNEM para a utilização do PET e a deliberação da Comissão Intergestora Bipartite aprovando essa implementação. E existência de Câmara de Medicina Nuclear. Então, a análise começou inicialmente com pesquisas no banco de dados do Fundo Nacional de Saúde, onde durante os anos de 2015 a 2021 foram observadas 6 aquisições de PET-CT, sendo uma por parte de propostas fundo a fundo, né, que seria de um fundo estadual de saúde, que foi para o Hospital Orfeu Loyola, e 5 por meio de convênio, propostas de convênio. Desses, um está já com uma proposta paga, que é o fundo a fundo desde 2016, 3 estão com contas enviadas para análise, uma está já comprovada em análise e uma em execução. Foi observado também, pesquisando no CNES, no Cadastro Nacional de Equipamentos, Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, que existem hoje em uso no SUS 133 unidades do equipamento PET-CT. Dentre dessas, 73 fazem atendimento para o SUS e 60 sem atendimento no SUS. Quanto ao atendimento no SUS, foi verificado 12 unidades na região sul, 34 na região sudeste, 3 na região centro-oeste, 3 na região norte e 21 no nordeste. Aqueles que não atendem ao SUS foi 9 no sul, 32 na região sudeste, 10 no centro-oeste, 3 também na região norte e 6 na região nordeste. Foi levantado, então, como seria uma produtividade esperada do equipamento no SUS. Então, foi considerado que a duração do exame dura, em média, 30 minutos, sendo que, se também considerarmos que o estabelecimento assistencial de saúde opere por 8 horas, funcione por 8 horas dia, nós teríamos 16 procedimentos por dia. Deve-se também levar em consideração as plantas de produção de glicose do FDG, marcada com flúor 18, sendo que hoje nós temos 10 unidades que atendem, sendo 3 na região de São Paulo, 1 na capital, 2 na região sul, que é Curitiba e Porto Alegre, 1 no Distrito Federal, Belo Horizonte também na região sudeste e 1 no Ceará. Então, para fazer esse cálculo de capacidade da produção esperada, foi utilizada a capacidade produtiva anual, que seriam esses 16 exames dias, mais 250 dias úteis no ano, onde verificou que deveria ser esperado 4.032 procedimentos realizados no SUS. Então, foi feito um comparativo do que era esperado no SUS e o que realmente hoje acontece, para ver se existe essa subutilização deste equipamento. Foram realizadas, então, buscas no site do DataSUS durante o período de 2015 a 2022, dos procedimentos realizados no SUS, onde a gente consegue observar que ele está tendo um incremento, né, até 2022, onde no ano de 2015 foi um pouco mais de 9.000 procedimentos, no ano de 2016 quase 20.000 procedimentos, no ano de 2017, 18.000, no ano de 2018, um pouco mais de 22.000 procedimentos, 2019, quase 24.000 procedimentos, 2020, 24.000, 2021, quase 27.000, e no ano de 2022, esses 28.886. Então, a partir desse levantamento, foi feito esse comparativo, né? Fizemos uma análise técnica acerca disso. No ano de 2022, 82 estabelecimentos de saúde informaram que realizaram esse procedimento com o PET-CT. Só que desses 82 estabelecimentos que realizavam esse procedimento, apenas 6 estabelecimentos assistenciais de saúde conseguiram ultrapassar a data de o dado de 1.000 procedimentos ano, bem aquém do esperado dos 4.000. Estão esses 6 estabelecimentos, um em Alagoas, um em Minas Gerais, um no Paraná e 3 em São Paulo.
Daí, diante de todas as informações apresentadas e levantadas durante a reunião, a subcomissão concluiu que trata-se de um indicativo que, muito provavelmente, parte significativa desse serviço de PET-CT no âmbito do SUS esteja subutilizada, quando falamos da capacidade de produção do procedimento, havendo potencial para ampliação de funcionamento, inclusive a partir da eventual ampliação do uso do PET-CT para o câncer de pulmão de células pequenas. Contudo, é ressaltado que o número limitado e a localização espacial da irregularidade das instalações autorizadas para a produção do radioisótopo são fatores que podem ser um entrave a essa expansão de realização de procedimento, uma vez que algumas localidades mais afastadas podem não ter acesso a esse produto. Pondera-se, entretanto, quanto à necessidade de considerar a capacidade produtiva de cada planta de produção de radioisótopo. E é isso, obrigada. Muito obrigada, Dani. Então, nós tivemos nesse retorno, né, então, algumas modificações. Tivemos aqui a modificação aqui na análise pela Laísa, da proporção de pacientes elegíveis ao PET-CT, que antes estava superestimado no impacto orçamentário, né, era de 5.000, passou para 250 pacientes elegíveis, mostrando, então, que nessa indicação, né, de pacientes de células pequenas, que são potencialmente cirúrgicos, uma parcela pequena, 5% dentre esses que têm um diagnóstico de câncer de pulmão de células pequenas, né, que potencialmente são curativos, e faria o PET-CT para avaliar a existência de metástase previamente à cirurgia, né. Então, tendo impacto orçamentário aí variando de 100 mil reais a 500 mil reais em 5 anos, o market share apresentado. É importante aí também na fala da Daniele, né, pela subcomissão de produtos e procedimentos, que teve essa incumbência de avaliar, então, esses PETs que foram financiados pelo Ministério da Saúde, mas a gente sabe que tem outros PET-CTs que são financiados de outras formas, inclusive né, assim, tem também o equipamento em hospitais universitários, né, da rede EBSER, né, em institutos também de alta complexidade, também se tem esses equipamentos. Mas mesmo assim, né, assim, a gente tem alguns dados que indicam que esses equipamentos podem estar ainda subutilizados e que há espaço aí para ampliação do uso do PET-CT em outras indicações. Até aqui no Horizonte, a gente também tem aí, a gente vai avaliar nas próximas reuniões a ampliação do PET-CT para outras indicações aí ainda em CA de mama, cabeça e pescoço, tireoide. Então, esse aqui é um dos primeiros aqui que a gente está avaliando. Na última reunião, foi recomendada a não incorporação, a gente tinha ainda dúvidas, incertezas em termos desses elementos, e aí eu abro aqui a palavra, se alguém gostaria de fazer alguma contribuição sobre esse aspecto. Luiz Correia, por favor. Oi, Luciano, desculpa a todos, eu estou com dificuldade de abrir a câmera nesse momento, mas eu acho que eu estou me lembrando da discussão que a gente teve com o especialista da última vez, que muitos uma coisa de utilidade para exceções, né? Não é um exame assim crucial para o processo de decisão. Basicamente, uma parcela pequena aí dos pacientes que você acha que não tem metástase e tem, poderiam não ser indicada cirurgia, ser mais conservador com esses pacientes. Portanto, eu acho que tem alguma utilidade clínica limitada a exceções, mas que é uma utilidade clínica, sendo o PET acurado para detectar metástase, que não é necessário a evidência científica que utilizar PET melhora desfecho, né? Não acho que existe aí um problema, embora realmente sempre é bom ter como se fosse um ensaio clínico randomizado para uso do exame ou não, não é imprescindível nessa situação. A questão é se ele vai melhorar o processo de decisão clínica. Vai melhorar em poucas pessoas, mas vai melhorar em alguns. Com um impacto orçamentário pequeno, né? Então, a princípio, eu não vejo muita dúvida de que há utilidade no procedimento limitada. Uma eventual incorporação precisa estar muito relacionada a um protocolo,
para que esse exame não seja banalizado e seja superutilizado, gerando maior custo, né, nessas exceções. E também acho que a questão de capacidade instalada foi uma boa avaliação que foi feita. Se existe ainda uma capacidade para ser usada ou se não existe em todas as regiões do país, isso é uma questão de planejamento do sistema de saúde. Aqui a gente está discutindo se vai pagar ou não um exame desse. Então, eu acho que a gente tem subsídio para oferecer aos poucos pacientes que precisam desse exame, e isso aí ah, ser aprovado. A minha impressão inicial, talvez eu mude com argumentos de outros, eu estou sendo o primeiro a falar, né? Não sei. Obrigada, Luiz. Mais alguém gostaria de contribuir? Sim. Oi, Renata. Oi, eu gostaria de saber se existe alguma coisa com relação a monitoramento e avaliação. Se isso já foi pensado, avaliado. Em termos de realizar o exame? Isso. Tá. Porque o monitoramento que a gente fez, né, foi em termos da capacidade instalada, né? Não necessariamente o monitoramento clínico desse paciente, né? Porque o que a gente está falando aqui, que até o Luiz trouxe, assim, de utilidade clínica, né? Esse paciente aqui, você vai evitar cirurgias desnecessárias, né? Então, assim, nesse paciente que tem um câncer de pulmão de células pequenas, que é potencialmente curativo, se faz o PET-CT antes para avaliar se ele tem metástase, porque se ele tiver metástase, vai partir, não vai fazer cirurgia, vai partir para quimioterapia paliativa, né? Então, na prática clínica, o que a médica até argumentou aqui, os médicos na reunião anterior, é que se você faz esse paciente, você vai lá e faz uma cirurgia, só que esse paciente já é metastático, uma cirurgia desnecessária, né? Então, você tem todos os custos relacionados à cirurgia e morbidades que podem ser relacionadas à cirurgia que seriam evitadas. Mas a gente não tem nenhum estudo ou programa específico que vai monitorar esse desfecho, né? Se realmente o paciente, quantos pacientes no SUS, até porque é uma amostra muito pequena, né? Se for pegar aqui 250 pacientes distribuídos aí no ano, é uma amostra aí muito pequena, não sei se conseguiria fazer um acompanhamento e se seria realmente necessário, porque qualquer acompanhamento desse também você insere uma carga administrativa e financeira muito grande, porque é a carga de se acompanhar isso, né? Então, a gente até preconiza que, quando a gente condiciona um monitoramento aqui de uma tecnologia, a gente condiciona em tecnologias também que tem um volume muito alto de recursos, sabe, envolvidos, que justifica você fazer também um monitoramento, né? Obrigada, Renata. Mas alguém gostaria de fazer alguma contribuição? O Luiz falou ali primeiro, mas também eu recuperei aqui da última reunião, né? A gente não foi unânime assim, a deliberação por não incorporação. Naquela época eu já votei que seria favorável, e eu continuo votando que seria favorável, porque eu acho que o impacto é muito pequeno, na prática clínica é útil, você tem né, como até o Luiz falou, né, uma utilidade clínica aí que, na prática, para esses pacientes são interessantes e acho que sim, que tem que estar isso regulado lá dentro de um protocolo clínico, né? E aí, por mim, aqui pela Sectix, eu também voto favorável. Desculpa, eu esqueci de levantar a mão, Luciene. Patrícia da Saí, Oi, sem conflito de Patrícia. interesse. Diga. Patrícia, sem conflito de interesse. Não, eu ia pontuar mais ou menos o que você falou, apesar de eu ter ficado com algumas dúvidas com relação à análise dos desfechos, né? Realmente eu fiquei com essa preocupação do, do, do PET ser utilizado para avaliar o melhor ou o pior desfecho da doença não ser tão adequado, mas considerando realmente o impacto na na avaliação, né, clínica dos doentes, e considerando que é uma porção que se beneficiaria dessa incorporação, eu também voto pela. Nós da SAIS também somos favoráveis à incorporação da tecnologia. Eu acho que tem elementos suficientes para a gente inferir que. Inferir não, a gente concluir que seria um ganho aí no benefício para esses doentes. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Cristina. Oi, Cristina, bom dia. Bom dia, Cristina Sete, do CONASEM, sem conflito de interesse com o tema.
a gente também entende, Luciene, como você, que quem, Patrícia, que nos antecedeu, que a gente já tem elementos suficientes para decidir e a gente também é favorável à incorporação. Muito obrigada, Cristina. Júlio? Então, vou votar favorável também, contando que já há uma estrutura limitada, na verdade, mais disponível aí de equipamentos. A gente não vai estar... O custo vai ser de acordo com a utilização e a própria demanda vai fazer selecionar, não é, protocolos assistenciais e a demanda vão fazer selecionar aqueles casos mais específicos, né, onde é possível aí evitar cirurgias desnecessárias, pacientes já com metástases. Eu acho que é difícil até calcular o impacto, mas há esse aumento aí na sensibilidade na detecção, acho que justifica incorporar com essa definição em protocolos assistenciais e a própria restrição, né, de acesso acaba selecionando aqueles casos mais necessários. Obrigado. Obrigada, Júlio. Cristina está com a mão levantada ainda? Ah, não. Ok. Desculpa. Nada. Aqui, como a gente abriu o voto, vou chamar os demais, então. Conselho Nacional de Saúde. Favorável. Favorável. Aqui nós temos representantes da Secretaria Executiva. Aqui também a gente tem, estou vendo aqui pela SVS. Então, Guilherme Werneck, pela SVSA, sem conflito de interesse, acompanho o voto pela incorporação, pela aprovação. Isso, obrigada. Quem mais que eu tenho aqui? Anvisa. Anvisa. Favorável pela incorporação. Alessandro. Oi, Anvisa. AMB. Rômulo da AMB está online. SAPS, CEGETS. José Eudes, pela SAPS, declaro não ter nenhum conflito de interesse, também favorável à incorporação. Obrigada. Isvalda, pela CEGET, sem conflito de interesse, acompanho o voto dos demais membros, favorável à incorporação. Obrigada. Conai já votou. Luiz? Isso, eu confirmo favorável. Ah, confirmo favorável. Beleza. A Jama Rios, não sei se você não está com o áudio. Caiu? Rômulo, AMB. A gente não te escuta, Rômulo. E o Rômulo, a gente está com a mão levantada, mas eu não te escuto, Rômulo. Se quiser colocar no chat, pode colocar também. Já foi, né? Então, acho que o Rômulo caiu. Tá. Então, os demais aqui que não estão mais presentes, eles caíram, mas a gente já tem aqui com os presentes, por unanimidade, recomendar a incorporação aí, né? A indicação do PET-CT para essa câncer de pulmão de células pequenas. Pode colocar o registro de deliberação na tela, por favor? Então, os presentes deliberaram, por unanimidade, recomendaram a incorporação do PET-CT para paciente com câncer de pulmão de células pequenas. Aqui a gente coloca conforme o protocolo? Não precisa, né? Porque vai estar dentro da DDT de câncer de pulmão, né? Porque vai estar dentro da DDT de câncer de pulmão. Oi, Jamarri, tá com a mão levantada? Oi, Luciene, só para pontuar, minha conexão caiu. Foi bem na hora que citou meu nome.
tá? Mas tudo de Isso. acordo aqui, tudo certinho, tá? Estava Obrigada, tentando Jean-Marie. voltar, tá? Também favorável. Jean-Marie. Não. Patrícia, eu ia te perguntar se a gente poderia colocar, conforme protocolo, alguma coisa assim, aqui na registro de deliberação, porque isso entra lá na DDT de câncer de pulmão, né? Eu acho que deve, Luciene. Você tem que colocar assim, porque Tá. senão vai ficar elemento faltante aí. Isso. Ok, então coloca isso, conforme protocolo. A gente inclui lá na atualização da DDT e já coloca isso também. Marta tá aí, não, né? Então, estiveram presentes, deixa eu conferir aqui na representantes da Sectix, SAES, SVSA, SAP, CEGETS, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, CONAS, CONASEMS, CFM e a Secretaria Executiva que votou agora, Jean-Marie. Ok, Jean-Marie está colocando aí. Ok, pessoal, obrigada. Obrigada, Laísa, pela apresentação. Nós agora vamos na sequência para o segundo item da pauta, que são... a primeira vez ele foi sobre o RT-PCR, né, o exame de RT-PCR na identificação de mutação do EGFR em paciente com câncer de pulmão de células não pequenas. Na última reunião que nós trouxemos ele foi o plenário que pediu informações adicionais, não teve deliberação. Nós estamos agora retornando com as informações que a equipe aqui conseguiu reunir. E então teremos primeiramente a apresentação da Rosa Pelonatis do AOC. Oi, Luciene, sou eu mesma que vou apresentar. Ah, beleza, Laís, então continua. Pode me devolver a função de compartilhar, por favor? Oi? Obrigada. Foi, aham. Vocês veem minha tela em função compartilhar? Bom, estou me ouvindo certinho? Bom, então, novamente, bom dia. Sou Laísa, pesquisadora do Núcleo de PCDT do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E agora nós vamos, então, apresentar novamente o relatório inicial, né, da RT-PCR para a identificação da mutação do receptor do fator do crescimento epidérmico, o EGFR, em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas. Eu e os demais autores envolvidos na elaboração desse relatório declaramos não possuir nenhum conflito de interesse com a matéria. Então, uma breve contextualização, né? O câncer de pulmão, ele é uma das principais causas de morte evitável em todo o mundo, sendo que em 2020 ele foi o segundo tipo de câncer mais diagnosticado, cerca de 11,4%, e foi a principal causa de morte de câncer em 18% dos casos. Existem dois tipos principais de histológicos de câncer de pulmão, 85% deles são histologicamente câncer de pulmão de células não pequenas, e 15% dos casos são os câncer de pulmão de células pequenas. O comportamento biológico dos tumores malignos, ele pode estar relacionado à expressão molecular. Assim, para que tenha um melhor direcionamento da terapia, é importante a gente diferenciar esses subtipos e identificar a presença de mutações específicas, como nesse caso, as formas alteradas do fator do crescimento epidérmico, o EGFR. Em 2013, foram recomendadas, então, no SUS, 2 terapias-alvo para a mutação do EGFR para câncer de pulmão de células não pequenas avançado ou metastático: o erlotinib e o gefitinib. No entanto, não existe uma recomendação formal a respeito do algoritmo de diagnóstico que deve ser utilizado para a identificação dessa mutação. Então, pensando nisso, foi elaborado a seguinte pergunta de pesquisa: se em pacientes diagnosticados com câncer de pulmão de células não pequenas, qual seria a acurácia diagnóstica, custo, efetividade e impacto orçamentário do diagnóstico molecular por meio da técnica de RT-PCR para a identificação da mutação do EGFR, em comparação com técnicas de sequenciamento ou a não realização de RT-PCR, que seria o caso agora, né, no caso da avaliação econômica.
Então, nós incluímos estudos que avaliaram o uso do RT-PCR para identificação da mutação do EGFR comparado a técnicas de sequenciamento. Poderia ser o sequenciamento de Sanger ou o sequenciamento de nova geração, chamado de NGS. Nós avaliamos, então, como desfechos primários sensibilidade e especificidade e valor preditivo negativo e valor preditivo positivo como desfechos secundários e também desfechos de sobrevida global. Foram incluídos revisões sistemáticas de acurácia diagnóstica e estudos primários de acurácia diagnóstica. Nós identificamos, então, 16 estudos que avaliavam a comparação de RT-PCR versus o NGS, o sequenciamento de nova geração. 16 deles foram incluídos na análise geral, onde a gente observou, então, uma sensibilidade de 92% e uma especificidade de 97%, quando considerado o resultado verdadeiro, o do NGS. Existe uma técnica que é o sequenciamento amplificado, que é esse ARMS-RT-PCR. Um dos estudos utilizava essa técnica, então nós fizemos uma subanálise retirando esse estudo e a sensibilidade se manteve em 92%, com aumento de 1 ponto na especificidade, com 98%. E aí nós temos testes que avaliam amostras de tecido e testes que avaliam amostras de plasma. E aí o que acontece? Não existe um padrão ouro reconhecido entre os testes, mas a amostra de tecido é reconhecida como o padrão ouro de amostra. Então, por isso, nós avaliamos também a sensibilidade e a especificidade daqueles testes que consideravam somente a amostra de tecido. E a sensibilidade identificada foi de 94% e a especificidade de 97%. Então, aqui estão os gráficos, né? Os gráficos gerais, mostrando aqui, então, 92% de sensibilidade e 97% de especificidade. Quando, então, nós colocamos esses resultados na curva ROC, que avalia, então, essa acurácia diagnóstica condensada, a gente vê aqui uma área sob a curva de 0,98, sendo que a acurácia diagnóstica acima de 0,9 é considerada uma boa acurácia diagnóstica. Além disso, para os desfechos secundários, nós identificamos valores, então, nos estudos, variando entre 83,6% a 100% para valor preditivo positivo e para valor preditivo negativo de 37,5% a 100%. Para a sobrevida global, apenas um estudo avaliou, então, o resultado de você ter o resultado do RT-PCR sendo positivo ou negativo, e no caso de positivo, ser tratado com, então, um medicamento direcionado. E eles não observaram uma significância estatística, mas observaram, então, que uma sobrevida global de 19 meses quando o RT-PCR foi positivo e foi tratado corretamente, versus 11,6 quando ele foi negativo. No entanto, era uma amostra bem pequena e essa estatística ela pode também ser influenciada por isso. Quanto à certeza da evidência, então, ela foi avaliada como moderada, já que todos os estudos, eles apresentaram risco de viés quando nós utilizamos o Quadas para avaliar em pelo menos um dos domínios para todos os estudos. Por exemplo, nenhum limiar pré-especificado foi identificado nos estudos, a maioria dos estudos não apresentava cegamento, foi excluído alguns pacientes na análise, então, por isso, nós penalizamos no domínio de risco de viés, apresentando, então, essa certeza da evidência moderada. Quanto a algumas limitações identificadas para a evidência científica, então, devido à baixa qualidade dos relatos, não foi possível conduzir análise de subgrupo e meta-regressão, já que a gente não tinha muitas características desses pacientes, para que a gente pudesse identificar a origem da heterogeneidade estatística. Devido ao relato, o risco de viés incerto foi identificado, visto que não foi identificado esse limiar pré-especificado, então a gente não tinha conhecimento do resultado de teste de referência, e entre outros que a gente mencionou anteriormente no GRADE. E como toda busca sistemática, podem ter sido perdidos alguns estudos, no entanto, foi conduzido busca manual nas referências dos outros estudos, sendo que apenas 3 estudos foram incluídos. Desculpa.
E agora eu vou passar a palavra para a Juliana, que vai falar um pouquinho sobre a avaliação econômica. Ju, a gente não está te ouvindo. A gente não está te ouvindo. Ainda não. Eu acho que você tenta consertar o áudio, eu vou apresentando. Enquanto isso, você vai passando o slide para mim, Laísa? Então, em relação à avaliação econômica, foi conduzida uma análise de sobrevida particionada, combinada ao modelo de árvore de decisão, para adultos, em um horizonte de 20 anos. A intervenção, então, já mencionada é a ITPCR, e nesse caso a gente considerou como comparador não o NGS ou o Sanger, que são técnicas indisponíveis no SUS, mas sim não realizar o teste, uma vez que essa é a opção que hoje a gente oficialmente teria no SUS. E nessa situação de não realizar o teste, o paciente ele não identifica a mutação, consequentemente ele é tratado com a quimioterapia. Nessa análise, então, a gente considerou um custo de teste de R$ 1.250, que foi o primeiro preço que a gente identificou junto aos fabricantes, mas nós variamos em mais ou menos 20%, abrangendo todos os preços que a gente teve retorno, todos os preços não, abrangendo também o menor preço que a gente teve retorno recentemente num contato realizado há poucos dias. E a composição do custo, além do preço do kit, considerou custos hospitalares e ambulatoriais relacionados à progressão da doença em função do tratamento que poderia ser otimizado, se a gente pensar no erlotinib ou gefitinib para o paciente que tem a mutação, ou resultados da quimioterapia, se a gente pensar naquele paciente que não diagnostica a mutação e, consequentemente, realiza só o tratamento quimioterápico tradicional. Próximo slide. Oi, Ju. Escutar? Sim. Fala um pouquinho mais alto, porque acho que está falhando, por favor. Então, agora eu vou apresentar os resultados. Dessa forma, para um horizonte temporal de 20 anos, obtivemos os valores de efetividade incremental de 0,043 quali e 0,040 anos de vida ganho, associados a uma economia de R$ 3.138, conforme apresentado nessa tabela. A nova tecnologia é dominante em comparação ao procedimento padrão, isto é, houve maior benefício clínico e uma redução do custo total. Com relação às análises de incerteza, os resultados das análises de sensibilidade probabilística, eles estão dispostos em sua totalidade no quadrante inferior direito, confirmando a dominância da tecnologia. Além disso, as curvas de afetabilidade também mostraram que a tecnologia é custo-efetiva, independente do limiar de disposição a pagar. Isso aconteceu com ambos os desfechos considerados. E considerando um preço 20% menor do teste, ou seja, R$ 1.000, que seria o valor próximo ao informado pela outra empresa, a razão de custo-efetividade continuará a sugerir dominância do RT-PCR em relação à não realização do teste, com uma diferença de custo de R$ 3.338. Próximo. O modesto benefício clínico, provavelmente, ele é advindo do fato da população do estudo utilizada para o comparador ser de não fumantes e ex-fumantes, ou seja, uma população supostamente que pode responder uma melhor ao tratamento quimioterápico padrão. Então, caso fosse possível utilizar informações com uma população mais geral, possivelmente o benefício incremental seria maior do que é encontrado. Nos estudos, a aplicação do tratamento é uma a cada 3 meses, sendo que na nossa análise foi considerado como uso mensal, que foi o nosso ciclo do modelo. Os valores de utilidade, eles não são para o contexto brasileiro, entretanto, os resultados foram concordantes com o que foi identificado para o outro desfecho, o anos de vida. Os custos da tecnologia em questão foram fornecidos somente por 2 empresas que comercializam no Brasil, bem como por um registro de compra do INCA, apesar de outras empresas também terem sido consultadas. Então, agora eu vou apresentar os resultados do impacto orçamentário de uma possível incorporação no Sistema Único de Saúde da RT-PCR.
em comparação à não realização desse teste. Para essa análise, o impacto orçamentário ele foi elaborado também no Excel e o desenho do estudo seguiu as premissas das diretrizes metodológicas. Para a estimativa do número de novos entrantes a cada ano, foi utilizada a metodologia de demanda ferida, de extrapolação das informações extraídas entre 2015 e 2021 da PAC. Para a distinção entre novos entrantes e indivíduos de cursos de tratamento, foram utilizados filtros para identificar a codificação do paciente duplicado, mantendo somente os novos casos. Os novos entrantes nos anos seguintes da série, ou seja, de 2023 a 2028, foram estimados, então, a partir da regressão linear. Para o cenário proposto, foi estimada uma taxa de difusão conservadora, com um aumento de 20% ao ano, chegando em 5 anos a atingir 100%. O modelo considerou apenas o custo do teste RT-PCR. O resultado da análise para um horizonte temporal de 5 anos mostrou que a incorporação da RT-PCR geraria um incremento de custo, ou seja, um impacto econômico positivo, iniciando com um incremento de custo de cerca de 1,1 milhões no primeiro ano, chegando a um incremento de custo de cerca de 8 milhões no quinto ano da análise, gerando um total acumulado de aproximadamente 24 milhões em 5 anos. Na análise de sensibilidade, houve a variação de mais ou menos 20% do preço de aquisição do teste. Assim, o impacto orçamentário acumulado em 5 anos variou entre 20 a 29 milhões de reais. A análise de sensibilidade determinística da análise de impacto orçamentário mostrou que, a depender do preço de aquisição da nova tecnologia, o impacto orçamentário pode chegar a um total acumulado de quase 20 milhões em 5 anos. A principal limitação desta análise foi a taxa de difusão para o cenário atual e proposto, que foi baseada em suposições. Então, por não considerar o progresso da doença, somente a incorporação da nova tecnologia antes da designação do tratamento, o impacto poderia também apresentar uma economia de custo, assim como aconteceu na análise de custo-efetividade. Quanto às recomendações das agências internacionais de ATS, a recomendação do gefitinib pelo NICE, ele implicou, então, na avaliação de diversos testes e estratégias para detecção da mutação do EGFR. Então, eles recomendaram, após a avaliação de tudo que estava disponível, o kit TeraScreen, que é um PCR, o teste de mutação EGFR COBAS, também um RT-PCR, e o sequenciamento de Sanger. Na época, eles identificaram que para as outras tecnologias, como o NGS, não havia evidência suficiente para fazer uma recomendação. Então, eles recomendaram essas duas marcas de PCR e o sequenciamento de Sanger. E agências da Austrália e do Canadá, eles recomendam a identificação da mutação do EGFR, mas não fazem uma delimitação do teste para RT-PCR. Então, como considerações finais, para a comparação da acurácia entre o RT-PCR e o NGS, observa-se uma sensibilidade e especificidade de 92% e 97%, respectivamente. Além disso, a área sob a curva visualizada pela curva ROC de 0,98 sugere uma elevada acurácia da RT-PCR. A análise de custo-efetividade e custo-utilidade sugere que a realização do RT-PCR em comparação à não realização do teste estaria relacionado a um modesto aumento de efetividade quando se avaliaram os desfechos quali e anos de vida ganho, e uma economia de R$ 3.138 para kit por indivíduo ao preço de R$ 1.250. E a análise de impacto orçamentário sugere um incremento de cerca de 21 a 40 milhões em 5 anos, a depender do preço do kit e do market share considerado. Seria isso, muito obrigada, e ficamos à disposição para dúvidas e considerações. Muito obrigada. Nós temos aqui presente também a doutora Juliana Machado, que é da Unesp. Nós a convidamos na última reunião também para tirar dúvidas em termos do protocolo, da extração do kit e a elaboração e a execução do teste em termos laboratoriais. Até pergunto, Juliana, você tem alguma contribuição ainda a fazer conosco?
após essa apresentação do AOC. Me escutam? Sim? Bem de longe, tem que falar mais alto. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Melhorou? Então, bom dia a todos. Só uma contribuição, eu vi que o impacto é de 20 a 29 milhões de reais, e assim, é só para dar um complemento. Faz o teste para EGFR, começa o tratamento com TKI, certo? Nos inibidores de tirosina quinase, para aqueles pacientes com mutação no EGFR. O que acontece quando inicia esse tratamento? Cerca de 60% dos pacientes, eles adquirem resistência aos inibidores de tirosina quinase. Eles precisam fazer, então, um novo teste. Isso volta lá novamente. É uma nova biópsia, não pode usar o mesmo material genético. Então, é uma nova biópsia, um novo exame, certo? Então, isso impacta, né, no custo desse exame. Então, porque é uma grande parcela de pacientes que adquirem resistência. Eles adquirem uma nova mutação no EGFR e essa nova mutação não deixa mais, não tem mais resposta ao tratamento. Tem que mudar para uma nova geração, digamos, de inibidores de tirosina quinase. Então, isso impacta, porque é mais um teste que tem que ser feito. Isso, assim, dentro de 9 a 13 meses de tratamento com, primeira, segunda geração de TKI, e pode surgir, então, essa resistência ao tratamento. Então, tem que ser feito no teste. Então, isso impacta muito. A gente não considerou esse novo teste como dentro aí do modelo econômico, porque a gente está falando ainda em termos do diagnóstico inicial do EGFR para depois utilizar o gefitinib ou orlotinib, né, os inibidores de EGFR de primeira geração. A gente não tem ainda incorporado no SUS, né, recomendado, após falha, né, na resistência ao gefitinib e erlotinib, né, que seria a segunda etapa aí desse tratamento. Então, a gente ainda está falando aqui da primeira etapa, né? Por isso que isso não foi considerado no modelo, mas a gente tem ciência, assim, desse aspecto. Então, assim, obrigada, Juliana. A gente tem, vou falar aqui também, né? A gente levou esse tema à subcomissão de técnica de avaliação de produtos e procedimentos, e lá na subcomissão foram discutidos 3 pontos, né? Sobre a necessidade de conhecimento maior sobre o teste, né? Identificado qual é esse conjunto aí de primer, sonda, que tem que ser utilizado na realização do teste, informações adicionais que poderiam ser disponibilizadas pela indústria por meio de estudos de microcusteio, né? Para identificar realmente essa discrepância nos valores do procedimento, mas acho que agora, porque na primeira vez a gente tinha valores de procedimentos variando de 300 a 1.250, então o plenário não tinha ficado com muitas dúvidas em relação a isso. Mas o procedimento, hoje o valor, ele chega mais próximo, e se realmente é de 1.250, né? A gente tem até o envio da Roche, né, que foi também uma reunião que nós fizemos também pelo DGITS, e eles encaminharam também um valor aí de custo do procedimento, né, por teste em tecido, em bloco de parafina, no valor de R$ 1.054, incluindo o kit de extração, mais o kit de amplificação. Então, por paciente, hoje, sem, né, na verdade, é um valor do teste, sem ainda
um dimensionamento de demanda, uma possível incorporação e negociação, né, de aumento de demanda, ou como é que seria o modelo de contrato desse teste, mas foi um valor aí pontual que a empresa colocou, que está muito próximo aí já também do que a Rosa colocou no modelo, né, identificou aí no modelo, e também foi utilizado na análise de sensibilidade uma variação dentro desse valor. E também, como encaminhamento também na subcomissão, foi sugerido que se verificasse o quantitativo de amostras que poderiam ser processadas por cada kit, bem como se fosse realizada uma discussão junto à CEGELAB sobre a existência aí de equipamentos de RT-PCR e a possibilidade de realização do teste. O departamento também fez uma reunião com a Sociedade Brasileira de Patologia, que nos procurou após ter conhecimento que estávamos avaliando essa demanda, né, e colocaram também que, pela experiência da sociedade, né, dos técnicos ali, dos especialistas, é uma técnica segura, bem definida, difundida já, e nos laboratórios que fazem a parte de biologia molecular, que você tem aí vários laboratórios, como os LACENS e hospitais também universitários, que podem realizar a técnica, que na época da pandemia do Covid se ganhou muito em termos de equipamento e capacitação de profissionais que podem realizar técnicas de RT-PCR na assistência, né, para fins de assistência. Os custos adicionais seriam em termos do primer, sonda específica da ampliação para o EGFR, e que a preferência, inclusive, ainda é a questão do bloco de parafina na realização desse teste, porque você tem também um transporte mais fácil, isso pode ser enviado a um laboratório central, né, independente da região, pode ser enviado a um laboratório aí central que poderia fazer esse teste molecular. Então, envio de um bloco de parafina que não tem muitos problemas em termos logísticos, né? Fizemos também reunião com o CONAS e com a CEGELAB para pedir informações sobre como que a rede de laboratórios públicos ela está dedicada a esses tipos de teste. A CEGELAB, né, colocou aqui, e o CONAS, dizendo que hoje os LACENS eles se dedicam a ações de vigilância, que não seria talvez possível absorver essas demandas da assistência na área oncológica, que poderia haver contaminação cruzada, a estrutura do laboratório ainda não é capaz de absorver esse tipo de demanda, né? Então, essas foram algumas informações que nós conseguimos através aí de encaminhamentos da subcomissão, mas o que a gente vê, né, percebe que ainda não tem, aí acho que talvez até a representante da SAES, a Patrícia pode comentar também, é que não tem ainda uma estrutura em rede para essa área do diagnóstico molecular. Tanto é que essa demanda que ela está atrasada já em quase 10 anos, né, que a gente teve a incorporação da gefitinib e erlotinib e não tratamos da incorporação do teste para uso desses medicamentos. Então, isso é, sim, um gargalo hoje na rede SUS, né? A gente sabe que o cenário hoje é melhor do que no passado, porque hoje, pelo menos, se tem essa capacidade de se fazer os testes de PCR em tempo real na assistência. 10 anos atrás isso era possível na área de pesquisa, né, em laboratórios de pesquisa, não se tinha uma capacidade dessa técnica em assistência, mas ainda há muito que avançar ou organizar nessas redes, né? Então, acho que é por isso que é importante também a gente conversar aqui também sobre isso. Em termos daquilo que o Nath trouxe, né, eu vi ali, eu ia até perguntar depois também a Laísa, porque comparou, então, a avaliação econômica ali foi comparada a realizar o teste, fazer os inibidores de EGFR, ou não fazer o teste e seguir com uma quimioterapia convencional. Inclusive, na avaliação econômica, isso dá um cost saving, né? Você realizar o teste, fazer o EGFR. Por quê? Porque essa população realmente tem uma sobrevida melhor. Até vi que os dados que vocês utilizaram aqui da quimioterapia padrão, são dados até melhores nos pacientes, porque eu vi aqui que vocês usaram a população de um estudo que é de não fumantes e ex-fumantes leves, então que a quimioterapia padrão já são pacientes com melhor prognóstico. Então, os pacientes que são realmente os fumantes, usariam quimioterapia padrão, eles já estão também prejudicados em termos aí de sobrevida. A gente tem hoje uma população de pacientes de câncer pulmão, células não pequenas, esse aqui que a gente está avaliando, que
cerca de 30% deles têm essa mutação da EGFR e são beneficiados aí com a tecnologia. Na reunião passada, inclusive, trouxemos também o monitoramento de que o SUS faz o gefitinib, faz o erlotinib, conforme foi incorporado, né? A gente tem também esse dado, conforme foi trazido na reunião passada. E no impacto orçamentário do teste, é o impacto orçamentário do teste, né? Então, só para ressaltar também que não é um impacto orçamentário incremental, porque é difícil, muitas vezes, você fazer no modelo econômico, quando a gente está avaliando o teste, chegar até a sobrevida, impacto orçamentário incremental, se fosse, talvez, acompanhar aí o impacto aí juntando os custos aí e com questões de sobrevida, poderia também, talvez, ser um impacto aí negativo, como foi da análise de custo-efetividade, né, econômico, né? Mas, hoje, o impacto orçamentário que as meninas apresentaram, em termos da incorporação somente do teste, né? E isso não reflete ainda os custos também de se organizar uma rede aí de central, de laboratórios e outras questões, né? Mas que isso também é muito grande e não consegue também, muitas vezes, compete aqui a Conitec, né? Pensar todo esse processo, a gente consegue estressar até onde dá, né? Mas tem outras questões aí organizacionais que também vão aí de estrutura e organização que vão aí também junto à área da oncologia, né? É isso. Alguém gostaria de contribuir? Mais alguma questão? A gente tem aqui hoje... Rosa, você está falando com a gente? Não, eu ia falar, Luiz. Luiz. Oi. Pode falar, Luiz. Eu acho que todos esses pontos são bem pertinentes, né? Mas pensando assim no teste específico, ele inclusive tem potencial de ser cost-saving e é bastante acurado e melhora a condição de decisão. Então, em relação à cobertura específica do teste, eu tendo a ser favorável. Existe a questão, mas aí eu acho que é como você falou, não é da nossa competência avaliar a infraestrutura toda e qual seria a consequência não intencional de aprovar uma coisa que não tem uma estrutura plena. Não sei, existe consequência positiva para aqueles pacientes que conseguirem ter acesso, né? E talvez seja um incentivo para uma melhora da estrutura, levando isso em consideração, no caso da melhora da estrutura, também questões de investimento, se existe condição. Mas eu acho que do teste em si, eu acho que ele passa por um crivo nosso de avaliação positiva, é a minha impressão. Obrigada, Luiz. Abro a palavra aos demais, mas alguém gostaria de contribuir? Oi, Juliana. Só para complementar que agora, né, que a ONU trouxe esse valor de 1.250, que isso está correto, né, porque eu acho que a primeira vez foi por volta de 300, então, assim, reais, então, assim, independente, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma indústria, não é nada disso, mas, assim, independente do equipamento, das sondas, de primers, que se use, né, que tem Qiagen, tem o Cobas, da Roche, tem o Idila, independente da química utilizada, o preço está certo. É por volta disso mesmo, de R$1.000 e poucos. Então, tanto faz, né, qual equipamento você está utilizando, quais sondas e os insumos utilizados. Então, o preço está real, é isso mesmo. Porque só essa contribuição. Obrigada, Juliana. Luciane. Diga, Júlio. A colega aí que falou tá muito ruim, né? O microfone aí, doutora Juliana, eu vi com alguma dificuldade. A questão dos kits. A gente está provando aqui a incorporação de uma tecnologia que vai ser incorporada e vai poder ser incorporados outros kits? Foi isso que ela falou? Independente? Assim, porque você tem hoje no mercado, você tem 3 tipos de kits, e a Juliana ainda tinha comentado que, assim, que é possível, inclusive, que alguns locais fazem também, de desenvolver o próprio kit, né? Algo Sim. Customizado, que a Juliana comentou também, porque você desenha o próprio primer e tal, mas assim, hoje kit validado, né, que tem registrado, você tem três empresas
E a gente está avaliando independente das empresas, Certo, mas assim, é o teste. independente do custo, que é isso que minha O que preocupação a é Juliana essa, foi falar que, assim, que todos os três, eles têm o custo aproximado a esse de R$ 1.000 e poucos, o teste. certo, e a gente vai incorporar, colocando isso na nossa conclusão, vamos incorporar dentro desse padrão de custo, porque pode aparecer daqui a pouco um outro com um custo diferente, vendendo a um custo maior, e aí eu não sei como é que na gestão se faz isso. A gente está incorporando esse produto, que na verdade é um pool. Daqui a pouco tem um local fazendo dentro de uma customizado, por exemplo. Ele pode cobrar, ele vai poder cobrar do SUS, vai poder negociar com o secretário dentro do ministério a um preço maior, ou a gente vai incorporar dentro desse limiar de custo. Eu falo assim, como o NICE faz, Eu eventualmente. entendi. É porque, assim, aí, o modelo aqui é diferente, né? Porque é o de ressarcimento, né? Que aí vai... A gente, então, vai incorporar sob o pressuposto que o ressarcimento vai ser até esse determinado valor, já que podem ter outros fabricantes, outros... Seria possível? É isso, a gente incorpora a técnica. A gente vai incorporar a técnica e a questão do custo, como é que se dá depois a negociação? A gente está incorporando como uma estimativa de cálculo, né? De impacto orçamentário, tudo do valor daquele produto. Se daqui a pouco surge quer dizer que ele já está incorporado, se chegar um customizado por R$ 2.000, ele pode ir lá bater na porta do Ministério da Saúde dizendo, olha, nós aqui temos um customizado, já foi incorporado pela Conitec, só que o custo é diferente. Então, é porque, assim, como não, assim, provavelmente não se tem uma compra centralizada disso, né? Porque, assim, é cada local que vai poder fazer o seu próprio kit ou contrato, né? Com a empresa que fornece, porque, às vezes, assim, a gente tem conhecimento assim, também que alguns locais fazem um contrato incomodato, né? Porque coloca a máquina lá do RT-PCR e a empresa fornece o kit, né? E aí tem... nessa área você tem diferentes formas de contrato. Você pode pagar por kit, pode pagar por caso avaliado, né? Teste feito. Então, você tem diferentes modalidades de contrato que poderiam ser utilizadas. Então, o que a gente, aqui pela Conitec, vai ser favorável ou não à técnica, cabe à área técnica, né, Secretaria de Atenção Especializada, compor o procedimento e definir o valor de ressarcimento para esse procedimento. Assim, hoje, quando a gente avalia aqui a questão de custo, efetividade, de impacto orçamentário, né, de razão de custo, efetividade incremental, tudo isso, a gente está estipulando um valor. Sim, então, aí a área técnica eu acho que valia a pena, dentro desse limiar aí que foi colocado para a gente, que é dominante, né, em algumas situações, dentro desse custo, eu voto favorável. Mas não voto favorável com cheque em branco, pode comprar de qualquer preço, que eu concordo com a incorporação a qualquer custo. Sim, Então, tem. não sei como é que poderia botar mas isso esses na parâmetros redação. eles vão ser usados depois também para compor o valor do ressarcimento do procedimento, né? Então, assim, acaba que seria possível limitar isso. Isso pode botar em nossa conclusão? Estamos aprovando a incorporação dentro do limiar de ressarcimento tal. Talvez não de ressarcimento. Então, assim, já tiveram outros casos, né? Teve o caso do TAV aqui, que eu me lembro, que a Conitec recomendou a inclusão no procedimento, que já existia, com o valor do procedimento, e que o produto, como o produto não é regulamentado, né, assim, em termos de preço, diferente de medicamentos, né, não é regulado em termos de preço, e aí a Conitec identificou aí que o produto não possa custar, né, assim, poderia custar até, sei lá, R$30 mil, uma coisa assim. Pronto. Pronto, eu acho que é uma solução boa aí para a gente estar dando esse limite aí de incorporação, e foi nisso que a gente está votando aqui. Imagino que é razoável, não é? Mas você sabe que ainda acho alto esse valor? Acho que ainda vai ser negociado mais para baixo, sabe? Mas a gente porque a gente não tem ainda um parâmetro aqui realmente de oferta para o SUS, sabe? Você falou que eu comprei descentralizada. Então, aí pode, no Estado, argumentar sei lá, que aquele custo, que aquele equipamento foi aprovado pela Conitec por um valor tal e justificar.
A gente fica sempre Não, assim, pensando assim, está todo mundo aqui fazendo isso com a maior da boa vontade, mas no Estado, no local, com o contrato ser feito com base em nossa aprovação aqui. Eu acho que era bom colocar um limite. A gente sabe que vem inflação, vem valores, mas isso tudo servir de um, digamos assim, de um modelo, não paradigma aí que a gente votou, foi nesse sentido, com esse custo, com essa... Tá bom. Aqui eu tenho a mão levantada a Patrícia, representante da SAIS. Obrigada, Luciene. Não, na verdade, eu perdi um pouco o timing aqui na fala, mas na verdade, a minha preocupação a nossa preocupação enquanto SAIS é de fato a disseminação da tecnologia na rede, uma vez que há dificuldade, sim, de alguns de estados e municípios de contarem com laboratórios e com profissionais, não só laboratórios, mas com profissionais, né, com experiência suficiente para poder disseminar, né, a tecnologia a ponto da gente não acabar gerando uma iniquidade no sistema, essa é uma preocupação. E a outra também agora, acabei sendo contemplada na fala do colega que me antecedeu, com relação realmente a gente se preocupar em estabelecer algum tipo de compromisso aí com esse valor, né? Uma espécie de desconto, alguma coisa assim, porque eu acho que, considerando que existem hoje 3 kits, mas que podem surgir outros, eu acho que a gente deixar um parâmetro assim, não diria frouxo, mas aberto, né? Tem um limite, eu acho que realmente é um risco com o qual a gente tem que estar preparado para enfrentar aí daí para frente. Era só essa complementação que eu queria fazer. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Mais alguém gostaria de fazer sua contribuição? Aqui eu tenho uma manifestação já em termos positivos em relação ao do Luiz, do CONAS, em termos de se for a questão pelo teste, o Júlio até comentou que se formos favoráveis, que é interessante que se bote um parâmetro aí mais fechado em termos de limite de valor. Sais, eu não sei, Sais, Patrícia, você gostaria de fazer a sua deliberação, Patrícia? A gente está fazendo uma deliberação ainda que é inicial, isso ainda vai à consulta pública, tá lembrando a vocês. Deliberação inicial é favorável, mas assim, ainda considerando que ainda tem algumas questões que precisam ser melhor observadas, e aí acho que após a consulta pública a gente consegue, não sei, talvez contemplar melhor essas questões. Ok, obrigada. Pergunto se os demais concordam com essa deliberação de sermos, então, favoráveis à consulta pública. E temos até aqui, assim, também, talvez um chamamento aí para que as empresas possam apresentar alguma coisa também, né? Porque, assim, acho que é interessante se as empresas pudessem trazer o modelo de contrato, quanto que às vezes fazem aí em termos de oferta aí do teste, até porque como é algo que vai ser necessário se organizar aqui, né, como o Ministério da Saúde, acho que era importante a gente ter também ciência disso aí. Não sei se, por exemplo, eles estabeleceram um limite. Isso foi uma estratégia dominante, né, Sim. em alguns cálculos. E se a gente estipular um valor com base nisso, até quando... Ser dominante é ótimo, mas quando ele deixaria de ser dominante? Qual seria esse valor? Se incorporar desse jeito, para mim já está ótimo. Pode botar até o valor acima do que foi. Entendi. Fazer um exercício nesse sentido, né? Porque sendo dominante, para mim, já fica fácil votar pela incorporação. E aí depois deixa lá na ponta a concorrência entre as empresas, né? Isso. Bom, a gente pode fazer esse exercício também junto aí com o Nath. Ok? Só uma pergunta, a questão do exercício com NATs seria a gente identificar o valor teto, ou seja, o máximo que poderia ser praticado o preço do teste? Quando ele deixaria de ser dominante. Qual seria o valor no qual ele deixaria de ser dominante? Mas talvez fosse muito alto. Mas aí eu não entendi muito bem a lógica. Hoje a gente tem um valor que é R$1.000, R$1.250. Então a gente falaria, olha, se for praticado a R$2.000, R$3.000, a gente ainda pode comprar? Isso não parece ser... Não, eu estou falando em extremo essa situação, mas eu imagino que não vai ser, assim, um cálculo de cabeça aqui que eu fiz, seria pouca coisa, se é 1.250 aí hoje, né, e como eu estou falando, vem inflação, vem outras questões aí, mas a gente colocar um limite de preço que o Ministério da Saúde, o Estado, a gente pensando na boa-fé das pessoas, podem negociar um pouquinho para baixo, mas a gente botaria apenas um teto. Eu imagino que não vai ser muito grande a diferença, se foi aí
150, se não me engano, passaria 1.250 no A gente máximo. tem que lembrar que todo modelo ele tem incertezas, né? Então, quando a gente Isso. fala que o teste ele é cost saving, né, dominante, é porque a gente está levando em conta a efetividade do erlotinib e gefitinib. Então, são estudos que a gente considerou para justamente gerar essa economia. Se isso vai se reproduzir na prática, a gente precisava de um estudo observacional para ver isso acontecer. Então, assim, tecnicamente, eu acho um pouco perigoso a gente colocar um preço teto baseado no modelo, que está levando em conta resultados de ensaios clínicos, ou seja, situações ideais em que a gente teve a melhor performance do teste, a melhor efetividade dos medicamentos. Só para defender minha posição, ninguém está falando aqui. Na verdade, mesmo com a limitação, Rosa, eu acredito que é melhor ter um limite. Um parâmetro, né? Um parâmetro, né? Mesmo que impreciso. Por isso que eu dei até esse limitezinho, que eu imagino que seja pequeno. Não é muito grande, nunca vai ter a precisão, como você falou, são todos modelos aí que a gente está fazendo, mas seria um limite para a gente colocar, não é de custo. Não é? Quando a gente volta aqui os medicamentos, especificamente, tem lá o limite, qual foi o valor, né? Qual foi o desconto que a indústria deu. É que geralmente é o inverso, né? A gente fala qual valor seria necessário para passar a ser custo efetivo ou ser dominante. A gente, em geral, não faz o raciocínio inverso de teto, porque você teria o risco, inclusive, de aumentar o valor desses kits hoje praticados, se a gente fizer uma análise desse tipo. Sim. Mas matematicamente é plausível e a gente pode alinhar isso também com DGITs posteriormente. Aí é uma questão de definir, pode botar por mim, pode botar até o custo atual, esse daí, a gente colocar como limite. Também essa é a minha preocupação de não ser muito distante disso, mas um limite eu acho que é recomendável. Obrigado. Obrigada, Júlio. Então, podemos encaminhar de forma favorável. Cristina, vamos levantar daí, eu vi. Desculpa, Luciene. Cristina, né, não tem um conflito de interesse com o tema. Eu estou acompanhando a discussão e confesso que nos últimos 5 minutos eu precisei fazer uma ligação, né, via e talvez tenha perdido alguma coisa, mas eu fiquei pensando em me contrapor, Júlio, respeitosamente, como sempre, no sentido de que, na parte de medicamentos, e usando um pouco, talvez, essa vivência, a gente tem, desculpe, Luciene, já está em regime de votação, se quiser também que eu não me pronuncie, fique à vontade para mim. Por favor, tá? a gente quer te ouvir, sim. É só uma preocupação. Eu entendo demais a fala de Júlio e inicialmente fiquei pensando em concordar, mas eu não sei se a gente aqui, colocando um limite, a gente está fazendo um papel, neste caso, para procedimento, está entendendo? Produtos e procedimentos nesse comitê, que talvez vocês, por favor, me corrijam, mas me parece que a gente estaria fazendo um papel similar ao da CEMED, no caso de fixar o valor máximo, né, que aquele medicamento pode ser comercializado. Por favor, me corrijam se eu não tiver, né, se eu tiver enganada. E eu entendo a preocupação. Agora, por outro lado, o comportamento nos territórios, nos municípios, nos estados, de quem detém essa capacidade instalada é muito agressivo. Não é verdade? Eu acho que vocês sabem disso. Então, assim, quem pode fazer o exame tem capacidade instalada, porque eles compram, normalmente, as máquinas que fazem isso, os laboratórios privados compram em leasing, não é isso? E eles têm que pagar. Então, tem uma capacidade instalada que o setor privado, que é quem detém a possibilidade de fazer a maioria absoluta desses exames, eles têm uma capacidade instalada e eles pressionam muito a gestão estadual e a gestão local pelos valores. Então, eu penso no que Rosa colocou e fico querendo, né, propor uma discussão um pouquinho diferente, Luciene, estou atrasada nisso, portanto, mereço qualquer censura, de que a gente fosse para a consulta pública de forma desfavorável pela incerteza do impacto orçamentário. E a gente aguardaria o retorno para a gente poder fazer essa discussão que a gente talvez esteja antecipando, sabe, Júlio? Eu entendo a sua argumentação e concordo, mas gostaria de apresentar esse outro ponto de vista para o plenário.
Eu acho que é o Júlio que está dizendo isso mesmo que você está falando, Cristina. Tenho essa impressão. Mas eu entendi que você proporia favorável, eu estou propondo desfavorável, por isso que eu estou me desculpando se eu tiver entendido errado, sabe, Júlio? Na verdade, eu fiz a proposta de que a ser gente- favorável, contanto que fosse estipulado o limite. Não é fazer o papel da CEMED, mas a gente está aqui dizendo. Eu sou favorável porque é uma intervenção que é dominante. Eu Nesse sei, sentido, se deixar de ser dominante, eu não votaria favorável, se o custo fosse mas outro. Né? É isso aí, entenderam obrigado. o desfavorável da incerteza do impacto orçamentário. Foi nesse sentido que eu quis propor para a gente discutir. Luiz, você quer comentar novamente? Não, eu abri a câmera porque eu cheguei no lugar aqui que eu posso abrir agora. Só isso. Então, a gente tem aqui o voto do Conais favorável, Júlio favorável, Saís favorável, Conazens desfavorável. Eu vou abrir o voto aos demais. Anvisa. Favorável, Anvisa. Favorável? Anvisa favorável. Eu acho que eu sou favorável, seria favorável acompanhando um monitoramento aí de grandes distorções de custo poderiam ser reavaliados na prática. Eu concordo com o Júlio e Cristina que existe algum risco, né? Mas eu acho que esse risco, na verdade, essa variabilidade, ela existe em qualquer situação, mesmo quando a gente, às vezes, aprova certas coisas baseadas num valor específico. A gente nunca sabe, tá vendo o que é que vai acontecer lá na frente, né? As coisas se reajustam, eu não sei, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa tão clara aí do ponto de vista de benefício e o que a gente talvez eu seja mais favorável de aprovar com uma ênfase em estar sempre nessa vigilância e evitar qualquer grandes distorções em relação ao que foi acordado, porque a gente está aprovando uma coisa baseado num relatório que tem um determinado impacto orçamentário, que tem uma determinada razão de custo-efetividade que é favorável. Então, está claro, eu acho que na ata de nossa aprovação, que foi isso que a gente aprovou, né? Tá implícito isso. O que vai acontecer depois, eu acho que tem que ter mecanismos de tentar ser consistente e coerente com o que nós aprovamos. Então eu entendo que é uma coisa que varia um pouco, que pode ter maior variabilidade. Variabilidade faz parte da vida, a gente tem que tentar consertar quando ela acontece, né? Então eu acho que eu sou favorável em relação a essa aprovação, embora eu concorde com esses argumentos aí, essas preocupações. Obrigada, Luiz. Pelo meu voto aqui da Sectix, eu sou favorável também. Os demais que estão presentes, SVS, SE. Guilherme Pode falar, Werneck, SVSA, também favorável, considerando aí todos os argumentos apresentados pelos colegas. Obrigada. Tem mais Ana presente? Rida, executiva, também sou favorável. Obrigada, Jamarri. José Eudes, pela SAPS, também favorável. Obrigada, José. Oi, Valda. Ivalda, pela SEGET, sem conflito de interesse, favorável. Obrigada. Conselho Nacional de Saúde? Favorável. Favorável. Acho que foram todos. AMB, Rômulo. Rômulo falou que está sem áudio, né? Pode falar. Acho que o Rômulo não conseguiu votar, nem no chat. Acho que foram todos, né? Então, a gente caminha para a consulta pública de modo favorável. A incorporação, mas é importante a observação aí do monitoramento aí do preço. A gente pode avaliar como que a gente traz isso dentro do relatório. Bom, pessoal, então vamos fazer o intervalo do almoço e retornamos às 14 horas. Muito obrigada a Laísa, Rosa, Juliana. Muito obrigada, Juliana, também pelas suas contribuições e aos demais presentes aqui.